Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O empate por 3-3 contra o Melgar Pair, na estreia da Copa Sul-Americana, deixou um gosto amargo na boca dos torcedores vascaínos. O Vasco chegou a abrir uma vantagem confortável no marcador, com gols de Coutinho e 2 vezes Vegetti, mas permitiu a reação do adversário nos minutos finais, desperdiçando pontos preciosos em uma competição vista como prioridade nesta temporada. E foi justamente sobre essa partida que Edmundo, ídolo indiscutível do Gigante da Colina, fez duras observações. Para o animal, o time demonstrou imaturidade e falta de personalidade coletiva dentro de campo, aspectos que precisam ser urgentemente corrigidos para que o clube volte a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. De acordo com Edmundo, o problema não está na qualidade individual dos jogadores, mas sim na capacidade do grupo de se comportar como um time unido e organizado durante os 90 minutos. Ele ressaltou que, mesmo em momentos de vantagem no placar, é essencial manter a postura tática e mental para garantir os 3 pontos. Eu acho que falta ao Vasco um pouco de maturidade, personalidade. Com isso, não estou dizendo que os jogadores não as têm, mas é preciso ter tudo isso coletivamente, afirmou o ex-atacante, destacando que o sucesso de times vencedores sempre esteve atrelado à capacidade de seus jogadores de agirem como uma engrenagem bem lubrificada. Crítica de Edmundo também reforça as preocupações da torcida com a postura defensiva do Vasco. Nos últimos minutos contra o Melgar, a equipe cruzmaltina apresentou falhas gritantes, tanto na marcação quanto na comunicação entre os setores. Esses erros custaram caro e poderiam ter sido evitados com uma estratégia mais sólida e comprometimento maior. Além disso, a escolha de Fábio Carille por uma postura mais defensiva no segundo tempo foi alvo de críticas, com muitos torcedores questionando a falta de ousadia em um momento onde o Vasco precisava controlar o jogo e segurar o resultado. Para Edmundo, a solução passa por trabalhar a mentalidade do elenco. Ele lembrou que nos times vencedores em que atuou, a maturidade e a personalidade eram características fundamentais para conquistar vitórias importantes. Nos times vencedores que joguei, o quanto antes fosse atingida essa maturidade, essa personalidade, mais vitórias eram conquistadas, concluiu. Sua análise serve como um alerta para o Vasco. É necessário que o time cresça rapidamente em termos de mentalidade competitiva, especialmente em competições como a Sul-Americana, onde cada ponto pode fazer toda a diferença na busca por um título. Apesar das críticas, o empate no Perule não deve apagar completamente os méritos do Vasco na partida. A equipe mostrou força ofensiva e criatividade, além de contar com desempenhos individuais importantes, como os 2 gols de Vegetti. No entanto, o desafio agora é transformar esses lampejos de brilho em consistência, algo que só será possível com trabalho intenso e ajustes táticos. Por fim, enquanto discutimos a análise de Edmundo e os desafios enfrentados pelo Vasco na estreia da Copa Sul-Americana, outra questão importante merece nossa atenção. João Victor, zagueiro contratado por mais de 30 milhões de reais, foi duramente criticado após uma atuação desastrosa contra o Corinthians. Será que o jogador pode reverter essa má fase ou o investimento alto foi um erro? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa polêmica. A derrota do Vasco por 3-0 para o Corinthians no último sábado, 5, não apenas marcou uma noite frustrante para os torcedores cruzmaltinos, como também colocou João Victor no centro das críticas. O zagueiro, contratado por mais de 30 milhões de dólares, foi apontado como principal responsável pelos gols sofridos pelo Gigante da Colina e acabou virando alvo de memes, ironias e cobranças nas redes sociais.
a atuação abaixo do esperado reacendeu o debate sobre o investimento alto feito pelo clube e as dificuldades enfrentadas pelo jogador desde sua chegada. A partida contra o Corinthians foi um exemplo claro dos problemas defensivos que têm assombrado o Vasco nesta temporada. Os 2 primeiros gols do Timão surgiram em rápidos contra-ataques, onde João Victor demonstrou insegurança e falta de posicionamento adequado. No primeiro gol, ele foi envolvido facilmente por Yuri Alberto, enquanto no segundo, falhou ao acompanhar Memphis Depay, permitindo que o holandês ampliasse o placar com tranquilidade. Esses lances foram suficientes para gerar revolta entre os torcedores, que não poupam críticas ao jogador. Nas redes sociais, as manifestações foram implacáveis. Um torcedor ironizou: João Victor claramente está sentindo a altitude de Itaquera, referindo-se ao estádio do Corinthians, enquanto o outro comparou sua dupla com Lucas Freitas, a famosa dupla infantil. Patati e patatá. Outros usuários questionaram diretamente o valor investido na contratação, com comentários como: pagaram mais de 30 milhões de reais por um zagueiro pífio desses? Ou: esse João Victor faz um dos piores jogos de um zagueiro de todos os tempos do Vasco. Vagabundo de marca maior, indolente e irresponsável. Essas críticas refletem a frustração de uma torcida que esperava ver um jogador capaz de resolver os problemas defensivos do time. Desde sua chegada, João Victor tem alternado entre partidas razoáveis e atuações desastrosas, sem conseguir se firmar como a liderança que a defesa vascaína precisa. Além disso, o peso do investimento elevado aumenta a pressão sobre suas costas, tornando cada erro ainda mais evidente e criticado. O momento é delicado para o zagueiro e para o Vasco. Contratações caras geralmente trazem expectativas altas, e quando essas expectativas não são atendidas, o impacto é sentido tanto dentro quanto fora de campo. Para João Victor, a situação exige resiliência e trabalho duro. Ele precisa recuperar a confiança da torcida e da comissão técnica, mostrando que pode corresponder ao investimento feito. Fábio Carille, por sua vez, terá que decidir se continua apostando no jogador ou busca alternativas para fortalecer o setor defensivo. Por outro lado, é importante lembrar que João Victor ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro e ao estilo de jogo exigido pelo Vasco. Erros acontecem e a paciência pode ser uma virtude nesse caso. No entanto, a pressão sobre o jogador só tende a aumentar se resultados e desempenhos não melhorarem rapidamente. Enquanto discutimos a difícil situação de João Victor e as críticas que cercam sua atuação, outra notícia importante merece nossa atenção. O Vasco acaba de anunciar a contratação de Wallace Ermeliano, uma jovem promessa avaliada em 370 milhões de reais. Como esse talento pode impactar o futuro do gigante da colina? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa história cheia de expectativas. O Vasco da Gama está prestes a dar um passo significativo na reconstrução de seu elenco, com a chegada de Wallace Ermeliano, jovem atacante cedido pelo Coritiba. A contratação, anunciada recentemente, reforça o plano estratégico do clube de investir em jovens talentos para valorização futura e fortalecimento do time. Avaliado em cerca de 370 milhões de reais, com uma multa rescisória fixada em 60 milhões de euros, o jogador é visto como uma das maiores promessas das categorias de base do futebol brasileiro. Apesar de ainda não ter se firmado no futebol profissional, sua chegada ao gigante da colina gera grandes expectativas entre torcedores e analistas. Wallace tem apenas 18 anos, mas já chama a atenção desde que começou a despontar nas divisões de base. Seu desempenho em competições como o Campeonato Paranaense e a Copa São Paulo de Futebol Júnior colocou seu nome em evidência. No entanto, sua carreira enfrentou alguns obstáculos nos últimos meses. Em 2024, ele foi emprestado ao Palmeiras, mas não conseguiu espaço no time principal. Ao retornar ao Coritiba em 2025, também não teve oportunidades,
sendo ignorado até mesmo nas categorias de base e nos jogos do time sub-20 contra Londrina, Cianorte e Maringá. Essa falta de chances fez com que o Coxa optasse por ceder o jogador ao Vasco, abrindo uma nova fase em sua trajetória. A chegada de Wallacy ao Vasco é vista como uma aposta de longo prazo. O clube carioca, conhecido por revelar e desenvolver talentos, espera proporcionar ao jovem atacante o ambiente ideal para evoluir e mostrar todo o seu potencial. Inicialmente, ele deve integrar o time sub-20, disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Entretanto, caso se destaque rapidamente, há a possibilidade de ser promovido ao elenco profissional, comandado por Fábio Carilli. Essa estratégia reflete o planejamento do Vasco de construir um elenco equilibrado, combinando experiência e juventude para enfrentar os desafios de múltiplas competições. Para Pedrinho, presidente do Vasco, essa contratação representa mais do que apenas um reforço técnico. Ela simboliza o compromisso do clube em investir em talentos que possam trazer retorno esportivo e financeiro no futuro. Jogadores como Wallacy têm o potencial de se tornarem protagonistas dentro e fora de campo, além de atrair interesse de clubes europeus, algo que pode gerar lucros expressivos ao gigante da colina. Além disso, a chegada de uma joia tão promissora serve como um sinal de esperança para a torcida, que vê nesses jovens o futuro do clube. No entanto, a pressão sobre o Wallacy será inevitável. Sua alta avaliação e o histórico de apostas bem-sucedidas do Vasco em jovens talentos criam uma expectativa natural de que ele se torne um diferencial no elenco. Para isso, será fundamental que ele receba apoio tanto da comissão técnica quanto dos torcedores durante seu processo de adaptação. Afinal, transformar potencial em desempenho exige tempo, paciência e trabalho árduo. Além disso, a contratação de Wallacy demonstra que o Vasco está buscando se reposicionar no cenário nacional e internacional. Ao investir em jovens promessas, o clube busca não apenas resolver problemas imediatos, mas também construir uma base sólida para o futuro. Isso reforça o compromisso de Pedrinho e sua gestão em devolver o gigante da colina ao lugar de destaque que sempre ocupou. Por fim, enquanto celebramos a chegada de Wallacy e as possibilidades que ela traz para o Vasco, fica evidente que o clube está empenhado em resgatar sua tradição de revelar craques. Como torcedor, qual é a sua expectativa para o desempenho deste jovem talento? Você acredita que ele pode ser a peça-chave para levar o Vasco de volta ao topo? Compartilhe suas opiniões e participe dessa conversa apaixonada sobre o futuro do nosso time. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que Edmundo está certo ao apontar a falta de maturidade e personalidade coletiva como os principais problemas do Vasco? Na sua opinião, o time pode evoluir rapidamente para evitar tropeços como o empate contra o Melgar Per? Além disso, o que você pensa sobre a situação de João Victor? Você acredita que ele ainda pode reverter essa má fase e justificar o investimento de 30 milhões? Ou foi um erro estratégico do clube? Como vê o impacto desse desempenho na confiança da torcida e no futuro do setor defensivo? E sobre a chegada de Wallacy Hermeliano? Na sua visão, esse jovem talento avaliado em 370 milhões pode ser a solução para trazer mais qualidade ofensiva ao Vasco nesta temporada? Você acredita que ele terá espaço suficiente para mostrar seu potencial e se tornar um dos próximos ídolos do clube? Agora, queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconquistar sua grandeza no cenário nacional e internacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro,
deixe seu comentário abaixo, respondendo às perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.